Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso podcast que tem o objetivo de conversar com pessoas, conhecer a história das pessoas, a carreira. Eu gosto de dizer que o Somos Mais Que Um, né, na verdade, é um bate-papo, né, contar caos, eu gosto de contar caos. Mas falar sobre carreira e falar sobre o mercado de trabalho. E hoje, né, eu vou receber uma pessoa aqui que vai falar exatamente sobre um dos mercados mais, vamos dizer assim, atuais, né? Que a gente vai falar um pouco de TI, de inteligência artificial, de impactos, né? Então eu estou trazendo aqui o Diego Guariz, né? Você vai se apresentar daqui a pouco, eu vou te pedir para você falar um pouco, mas o nosso objetivo aqui é falar de carreira nessa área. Ele, além de ser um profissional que atua na área em grandes empresas, também é um professor, também tem essa experiência docente do outro lado. E nosso objetivo é falar com você que é jovem, que está ali tentando pensar para onde ir, mas você também que está no meio da carreira, que você quer, né, repensar a sua carreira. Então, queria te agradecer por estar aqui, seja bem-vindo. Eu queria que você começasse contando um pouco como é que você chegou, né, nessa carreira, por onde você foi, quais foram os seus caminhos para chegar nessa carreira, para a gente depois começar a falar um pouco do mercado e de carreira em si. Isso. Então, bom dia, Cachito, obrigado pelo convite aí, né, e é importante a gente falar um pouco de carreira, né, e como você bem citou, né, direcionar as pessoas, não só para quem está começando, mas também para quem prefere dar uma pivotada na carreira, pensar diferente. Estamos falando de tecnologia, né, uma área que mais cresce hoje no mundo, né, e especificamente tecnologias disruptivas, né, que é algo que eu gosto muito de conversar, de falar e de abrir a mente, né. O conceito de disrupção é esse, né, abrir a mente para outras coisas. E a gente, na nossa época, já ouvia falar de pensa fora da caixa, né, pensar fora da caixa. Eu comecei minha carreira como desenvolvedor numa empresa que desenvolve software para concessionária de veículos, né, hoje é bem conhecida, a Lynx, né, como desenvolvedor, mas em determinado momento, isso há 25 anos atrás, em determinado momento eu falei, puxa, eu quero mexer com pessoas, eu percebo que tem alguma coisinha ali que difere uma pessoa da outra, né? O que poderia ser isso? Eu quero conhecer isso. E eu fiquei nessa empresa durante 8 anos, 6 anos, eu fui desenvolvedor. Depois de 6 anos eu comecei a assumir gestão de projetos, e aí eu já tinha um contato mais próximo com pessoas, né? E assumi um projeto que foi um projeto que marcou demais a minha vida. Então era um projeto que a gente estava resgatando a confiança na empresa, de uma empresa que já estava desacreditada, a John Deere, no caso, uma empresa enorme. Enorme, gigante. E aí eu fui assumir um projeto que era trabalhar com 25 pessoas, desenvolver isso em BH, adequar o produto nosso da empresa para atender a John Deere, 25 pessoas que eu não conhecia. Eu levei comigo 3 líderes juntos, né, 3 formadores de opinião. As pessoas não conheciam a tecnologia, não conheciam o produto, não me conheciam, e fui liderar elas, né? E fomos nesse espírito de sempre resgatar o melhor de cada pessoa. Esse é o segredo, assim, se tiver que falar o segredo é isso, né? E dali foi que nós tivemos sucesso nesse projeto. Foi um projeto de 3 meses, eu viajava toda semana para BH, e depois implantamos numa concessionária em São José do Rio Preto, e foi muito sucesso. A marca chamou a gente para uma feira da ASODIR, que é a associação, e nós apresentamos, né, então eles elogiaram demais assim, o trabalho, e dali eu falei, não, é isso que eu quero, né, e aí eu terminei a minha história nessa empresa, né, como gerente de projetos, e comecei a atuar como coordenação de desenvolvimento de software. Deixa eu pegar 2 ganchos aqui, claro. Porque é importante a gente não deixar as ideias que passam, né, ficar. Primeira coisa é isso, né? Às vezes a gente tem uma visão, e isso é muito comum, de que tecnologia e pessoas são 2 coisas diferentes, né? E aí o que mais a gente ouve, sim, não, a tecnologia vai substituir as pessoas, eu não preciso das pessoas. Cara, eu vi, não sei se você viu isso, uma startup americana que está sendo desenvolvida agora, uma inteligência artificial para vendas, e o slogan dela, não sei se você viu isso, o slogan dela é assim, não contrate pessoas. Né, assim, já vi. E o que você falou é a antítese disso, né? Assim, é o contrário. Tem a tecnologia, mas sem as pessoas ela não vai acontecer. Mas a tecnologia depende das pessoas. Né? Então a gente pode falar assim, hoje a gente está... Vou dar um exemplo bem muito recente. Ontem, não sei se você
chegou a ver, nasceu o primeiro bebê in vitro feito 100% por inteligência artificial. Então a fecundação ali, a fertilização foi feita com aparelhos usando IA, nasceu ontem sem problema nenhum de saúde, totalmente saudável. A mãe tinha 40 anos, então era uma gravidez já considerada de risco, não teve risco. Foi muito pouco intrusiva, né? Porque esse processo é um processo mais intrusivo, e esse daí foi pouco. Então, assim, só que o que tinha por trás? Quem desenvolveu a inteligência artificial? Tinha uma mulher que precisava fazer isso ali. Então, você percebe que, no fundo, são pessoas. Tudo depende de pessoas. É um tema assim, depois nós vamos aprofundar nisso, mas a própria, quando a gente fala hoje, né, tecnologia em geral, mas da inteligência artificial especificamente, um dos grandes problemas é que ela às vezes reflete até os preconceitos, os pré-pensamentos de quem a desenvolveu. Sim. E o outro gancho que eu queria pegar no que você falou, você vai continuar na sua trajetória, porque é a partir daí, a gente entra na carreira pelas competências técnicas. Você falou assim, eu comecei como desenvolvedor. Mas para crescer na carreira, tem um momento que você tem que entender de gente. Sim. Qualquer que seja a carreira. Né? Você precisa entender de gente. Mas agora siga, então você aí passou a trabalhar com coordenação. Isso, e aí dali da frente, 19 anos da minha carreira, estou trabalhando com gestão de pessoas. Então aí foi gestão de coordenação de desenvolvimento, gerente de pesquisa e inovação, né? Atualmente estou como coordenador de desenvolvimento da TOTUS, né? Aqui de Ribeirão Preto. Então, isso, sabe? Eu acho que para mim, e como eu falo isso, e depois nós podemos até entrar nesse tema um pouco melhor, a questão do propósito. Então eu percebi assim, puxa, eu entrei como assim, nossa, eu quero mudar a vida das pessoas com programação, com tecnologia. E aí eu comecei a perceber que eu conseguia mudar muito mais a vida das pessoas sendo uma pessoa. Não precisava ser tecnologia. Então assim, é aquela assim, né? Você pode até conquistar alguém, falar com alguém, mas você arrasta a multidão se você for exemplo, e se você pensar como uma pessoa. A gente fala muito de empatia, né? E eu acredito que isso seja uma das skills para o futuro, tá? Sim. Empatia, porque hoje, tudo que você olhar em termos de tecnologia é frio, né? Então assim, a IA é fria, não tem. Então, as pessoas hoje, até num pós-pandemia, estão necessitando desse afago, desse carinho, dessa pessoa que chega, senta junto, vamos lá, eu quero te ouvir. Eu não sou um profissional de TI, eu dou consultoria para empresas, mas eu sou um profissional de dados, né, de analisar dados. Não sou de TI. De pegar os dados e falar, o que isso me diz aqui? E eu sempre falo o seguinte, o dado não mente, ele é frio, mas por trás do dado tem uma história. Tem uma história, né? Então, assim, você vai analisar o padrão de resultado de um vendedor e o padrão de resultado de outro. Se você olhar o dado, ele é frio. Esse é melhor que esse, ponto. Agora, por quê? Aí você tem que ir por trás disso e entender. Entender, exato, né? E aí tem uma historinha que eu gosto muito disso, aproveitando, que fala muito do vendedor de sapato. Você já deve ter escutado, né? Mas então, a empresa, conte que ela é legal. A empresa chegou para 2 vendedores de sapato e falou, vocês vão vender sapato na África. Né? Aí um chegou e falou, não consegui vender nenhum porque ninguém usa sapato aqui. O outro chegou e falou, manda mais 2.000 porque aqui ninguém usa sapato. Então, quando você olha os dados, você fala, esse não vendeu nada, E aí, por trás disso, tem pessoas. É a história de enxergar o copo meio cheio, meio vazio, né? Sim, então, aí dali pra frente, eu comecei a seguir essa carreira com pessoas. Então, eu brinco até que hoje, meu livro de cabeceira não é Java, não é inteligência artificial, não é pessoa. Então, encontre o seu propósito, como lidar com pessoas difíceis. Eu acho que isso é uma coisa legal de você aprofundar aqui com a gente. Como que um profissional, teoricamente, né, quando a gente está lá atrás, pensando assim, de quem está pensando em que carreira seguir, aí tem sempre aquela história, não, eu sou de exatas ou eu sou de humanas, né? E, em geral, quem caminha para o lado da programação é o cara de exatas, né? É o cara que tem um pensamento lógico, raciocínio lógico, tal coisa. E aí esse cara entra no mercado de trabalho, achando que é aquilo que ele vai fazer, e aí ele descobre, não, eu preciso entender de gente. Como é que foi essa transição de cabeça para você entender assim, cara, eu preciso entender de gente, e como é que eu aprendo sobre gente? Exato. E, foi muito interessante, porque isso remete até um pouco ao meu passado. Né? Eu era uma pessoa, na adolescência, muito fechada.
comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, né? E aí num trabalho que não tem muito a ver, eu comecei como ourivesaria, né? Então não tem muito a ver, mas eu digo para você que foi um dos trabalhos assim que me deu um norte, porque assim, é um trabalho muito meticuloso. Você tem que ter um nível de detalhe, de qualidade muito grande. E isso mudou o meu psicológico, porque eu falei, eu preciso levar isso. Se você vê hoje, eu gosto muito de acompanhar, por exemplo, Disney, né? Falar da cabeça do Walt Disney, né? Sim. E não sei se você sabe, o Walt Disney, ele era péssimo em negócios. Péssimo, tanto que o que nós vemos hoje de Disney é o 4º parque que ele construiu. Os outros 6 faliram. E aí precisou o Roy, irmão dele, que era um cara de negócios para assumir a administração desses parques. Ele era criativo. Então, quando eu olho para isso, eu percebo o seguinte, naquele momento, quando eu era uma pessoa fechada, que eu comecei a fazer um tratamento psicológico, com terapia, a psicóloga falou, cara, faz teatro. Eu falei, como? Fazer teatro? É impossível. Você não está entendendo, né? Ela falou, não, vai na aula e faz, você não precisa se apresentar num palco, mas vai e faz, conversa com outras pessoas, e eu fiz 11 anos de teatro, e Cachito, aí eu falei, não, nós temos alguma coisa dentro da gente, que no primeiro momento fala, vou seguir por aqui porque é o que eu quero, né, vou ser programador porque é da minha área. É a profissão da moda, isso. Às vezes é uma pressão da família. Fala, cara, a tecnologia é o futuro, você tem que ir pra tecnologia, né, mas não, assim, e aí eu começo. Dali eu percebo e falo, puxa, que foi o que aconteceu comigo? Tem alguma coisa muito maior por trás da tecnologia que não é a tecnologia. Desenvolver software não vai me levar muito assim para conquistar essa gana que eu tenho, né? Tem alguma coisa maior. E aí a virada de chave foi esse projeto que eu te falei de 25 pessoas. Eu falei, cara, o que faz 25 pessoas deixarem de desenvolver, de atuarem naquilo que eles atuam, estão acostumados, baseado num líder que eles não conhecem, e assim, o que faz eles, enfim, produzirem? Alguma coisa tem, né? E aí eu comecei a perceber que era muito mais, um tino meu, sabe, assim, de estar junto, não, vamos, senta aqui, vamos ver, cara, pô, isso aqui é muito legal, de elogiar. Eu percebi que esses 25 pessoas não tinham isso. O líder era chefe. Cara, ó, tem isso aqui, horas. Quantas horas você faz? 200, tá? E cobra, e bate, e chicote, sabe? Ali, né? Até faço analogia assim. E vai, e pressão e tal. Quando eles chegou um líder que eles não conheciam, mas que trataram eles como seres humanos, cara, era um projeto de 10 mil horas. O cara que assumiu o projeto antes de mim, né? Depois saiu da empresa, tudo, conversando com ele, falou, cara, eu não assumi esse projeto, pedi as contas, porque eu fui muito sucinto. Esse é um projeto suicida. Nós não vamos conseguir. E você conseguiu, eu não sei o que você aprontou. Gente, né? Gente. Então, assim, no final de tudo, é gente. E assim, isso é interessante porque liderança talvez seja um dos assuntos mais abordados em livros, em cursos. E existe, a gente sempre vai pelo caminho de quais são as etapas, o que eu tenho que fazer, quais são os passos. A gente espera sempre uma coisa mágica. E a liderança, no final da história, ela é muito mais individual, né? Assim, olhar para cada pessoa do que uma fórmula mágica. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu li o livro tal e vou fazer isso na minha equipe. Cara, nada a ver, né? E nesse primeiro momento, voltando na sua história, você fez isso de uma forma meio que, vamos dizer assim, sem saber o que você estava fazendo. Isso, na verdade. Exatamente, porque eu queria descobrir. E aí depois de um momento, né, então eu falei assim, puxa, o que está acontecendo? Eu olhava aquelas pessoas naquela sala enorme, eu falei, gente, o que essas pessoas, o que fazem elas se moverem? E aí eu simplesmente me comportei como eu achava que deveria ser comportado, como eu queria ser, como eu queria que meu líder fosse, né? E aí nesse momento eu me baseei muito assim, né? Eu gosto muito de uns livros que tem, se eu não me engano, Augusto Cury, porque faz muito tempo que eu li, que fala um pouquinho sobre a liderança de Jesus Cristo. Sim. Né? E aí ele fala muito assim, ó, ele despertava interesse, ele tratava a pessoa como um ser humano. Sim. Então, até então, as pessoas eram tratadas, não, você não anda, você tem um capeta com você, o demônio com você. E ele não, falou, não, vem cá.
tua fé te curou. Então ele tratava uma pessoa como única. E eu falei, cara, acho que essa deve ser a chave. Mas eu fazia isso de prontidão mesmo, do jeito que eu achava que deveria fazer. Meu, sem saber que... Sem o treinamento. Sem o treinamento. Então, quando você fala de liderança, você colocou bem, assim, nós temos inúmeros livros, manuais, cursos, e sim, a liderança a gente desenvolve. Só que quando você lê um livro e fala, tenho que fazer o passo 1, 2 e 3, eu vou 1, 2, mas peraí, o 2 como que era? Você tem que entender aquilo e fazer de forma natural. Sim. E do coração. Não adianta você achar que você vai ser um líder ótimo se você não fizer o coração. E aí está muito ligado com o propósito, tá? Sim. Eu tenho muita... Nós vamos aprofundar nisso, mas eu queria pegar alguns ganchos nos que você falou. Né? Você tem a experiência de professor também. Isso. E eu acho que ela também tem. Foi muito legal esse negócio que você falou do teatro, depois eu quero resgatar isso aí. Mas a experiência do professor também é essa, né? É muito comum a gente estar lá na sala dos professores e todo mundo fala, esses alunos, principalmente agora, né, que a geração Z, esse pessoal não quer saber de nada, não quer estudar, outra coisa. Mas será que a gente entra lá e olha para cada aluno? Exato. Né? Então, ontem aconteceu uma coisa interessante, eu fui entregar as provas de uma turma, e uma pessoa, uma ótima aluna, que sempre foi bem nos trabalhos, está sempre prestando atenção, quando eu peguei a prova dela, estava em branco. Em branco. Aí eu falei, você não fez a prova? Ela falou, não, olha, no dia aconteceu uma coisa assim, X, Y, Z, e eu não consegui. Eu estava num momento ali que eu preferi não fazer a prova. E aí, cara, assim, a gente pode simplesmente falar assim, esquece, então você tirou zero. Sim. Né? E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, já pede lá, vamos fazer a prova aqui, tal coisa, fala a solicitação que você já faz a prova de uma vez. E aí a pessoa falou assim, poxa, né? Assim, a pessoa foi enxergada, né? E eu vejo que nas empresas, que é uma coisa que o chefe não percebe. Não percebe. A gente passa 8 horas, 10 horas por dia no trabalho. Às vezes com pessoas que eu não gosto, que não pensam como eu penso e tudo mais. Então, o trabalho é um local de ansiedade, né? De estresse, de insegurança, muitas vezes. E aí, Cachito, só te interrompendo, você tem uma outra situação que é, às vezes eu estou fazendo o que eu não gosto. Isso. Porque, lembra lá que nós voltamos do começo, voltando um pouquinho, puxa, tecnologia é o futuro, me formei em tecnologia, estou trabalhando numa empresa de tecnologia muito boa, mas eu não gosto de tecnologia. Entendeu? Eu tive casos recentes aí de liderança, líderes, que não estavam performando bem como líder. Cheguei pro cara e falei, cara, você quer ser líder? Você gosta de ser líder? Cara, se eu falar que não, você vai me mandar embora? Não, não vou te mandar embora, porque você tem que fazer o que você gosta. O que você gosta? Cara, eu gosto de olhar para inovação, coisas novas, desenvolver. Então você vai ser um cara inovador dentro do time. Cara, eu peguei uma pessoa que não estava performando bem, que era um excelente programador, e aí colocaram ele como líder, eu perdi um excelente programador e ganhei um péssimo líder. Esse é um dos grandes erros que as empresas cometem. Elas promovem pelo motivo errado. Exato. Ela pega o bom operador e transforma ele no líder. E o cara não quer. E você sabe que isso, nas empresas que eu dou consultoria, eu pergunto isso. Eu trabalho muito com equipes comerciais e às vezes, preciso de um supervisor, preciso de um gerente. Aí você pega o bom vendedor, né? Sim. A primeira pergunta é, você quer ser supervisor? Porque se você não quiser, velho, fica aí como vendedor, que é melhor. É melhor. É melhor você ficar aí. E isso é um erro que as empresas cometem, sim, né? De promover a pessoa pelos motivos errados e não tem nenhum nem outro. Você perdeu o bom programador. O programador ganhou um péssimo líder. Isso. E você falou uma coisa que é perfeita. Essa é uma discussão, Diego, que eu estou tendo muito com meu filho. Ele está com 16 anos e aí é aquela pressão, né? Tem que fazer TI porque é a profissão do futuro. Tem que fazer medicina porque é a que dá dinheiro. Eu vejo pais que ficam forçando. Você tem que fazer direito, você tem que fazer isso. E eu falo pro meu filho assim, o que você quer fazer? Né? Porque se você estiver fazendo algo que você gosta, você vai fazer bem feito, que é aquilo que você falou da aniversaria lá atrás. É assim, qualquer coisa que você faça bem feito vai te dar. Vai. E é o que eu sempre falo. Então, assim, a gente, muitas vezes, eu sei que é até meio hipócrita dizer isso, mas a gente não pode ser só movido pelo dinheiro. Porque, assim, se eu falar de dinheiro, hoje a gente, vamos chegar num consenso, de repente, que medicina dá muito dinheiro.
Só, cara, médico fica 3, 4 dias sem dormir direito. O que tem de médico viciado em droga, em até energético. Então, assim, é isso que você quer para você? Né? Eu gosto muito dessa geração, e depois até podemos falar dessa geração nova, sim, porque quero falar dela. Eles querem qualidade de vida. E a gente não entende isso. Não entende isso. E eu brinco até, eu falo assim, né? Eu vi uma vez um cara falando assim, essa geração é muito preguiçosa. Eu falo assim, mas eu confio nela, porque ela vai desenvolver coisas para consolidar essa preguiça que nós vamos usufruir. Quando nós estiver na velhice, essa geração vai falar assim, não, vou fazer uma cama que faz massagem, exemplos, né? E é eu que vou usufruir disso, né? Porque eu já vou estar na minha velhice, eles vão estar começando o mercado. Então a gente precisa também olhar para o lado positivo, sim, porque é uma geração que, assim, olha e fala, eu não quero ser líder. Mas por que eu não quero trabalhar 8 horas por dia? Eu não quero. E aí a gente, que é mais velho, que foi educado de uma forma diferente, fala, nossa, que absurdo. Exato. Não é absurdo, né? Não, você fala assim, eu não quero ser líder. Cara, mas você não quer ser líder? Como você não quer ser líder? Não, olha aqui o meu líder. Faz terapia, tem problema de saúde, não tem um casamento feliz, não se cuida. Eu quero, minha qualidade de vida é melhor. Então, assim, a gente precisa começar a olhar, e aí uma coisa que foi interessante, Cachito, que aconteceu na minha vida, foi que eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Não lembro o autor, mas depois podemos deixar aí na resenha. E aí, é até engraçado, você fala para mim assim, ó, eu preciso comprar esse livro? Precisa. Eu preciso ler? Não. Eu te resumo em 1 segundo que ele fala. Ele fala assim, ó, em vez de você gastar energia tendo ser bom naquilo que você não é bom, use essa mesma energia para ser melhor naquilo que você já é bom. É isso que fala o livro inteiro. Mas por que você recomenda eu usar? Eu comprá-lo? Porque no final ele tem um código de barras que te dá acesso a um teste. Esse teste te mostra 34 pontos fortes que você tem, mas é pago. Esse código de barra te libera os 5 primeiros, de forma gratuita. Por que você recomendou ele? Porque nesse livro eu fiz o teste, e o ponto mais forte que eu tenho chama individualização. Que é tratar cada um. Que é tratar cada um como uma pessoa única. E aí esse teste é bacana, por quê? Porque ele mostra o que é esse ponto forte, qual as características da pessoa que tem esse ponto forte e como potencializar esse ponto forte. Então aí eu descobri, falei, isso que eu tenho, então, essa a chave, né? Então, foi daí para frente que eu comecei a falar, não, então, tratar cada pessoa como única, talvez seja o segredo, ou um dos pontos que vai ajudar o chefe a virar líder. Você falou uma palavra aqui umas 2 ou 3 vezes e eu queria que você aprofundasse essa palavra. Porque você falou de liderança, né? A gente falou várias coisas, mas em vários momentos você falou propósito. Né? Várias vezes você falou. E eu acredito muito nisso que você acabou de falar sobre o livro, depois que era o título dele, que eu vou colocar na descrição e vou comprar também, que é assim. Você pode ser bem-sucedido profissionalmente em qualquer carreira. Um palhaço pode ser bem-sucedido profissionalmente, porque ele faz aquilo que ele gosta. Exato. Então você tem que procurar coisas que você gosta de fazer, ou seja, aquilo que você é bom, e transformar isso na sua profissão. Eu pratiquei isso na minha vida. Eu fui durante muitos anos executivo da área comercial, de grandes empresas, e chegou um momento, isso tudo que você descreveu, né? Estava doente, meu primeiro casamento tinha acabado, eu estava com um problema de saúde, estava ansioso, fui parar no hospital, e aí cheguei e falei assim, não é isso que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha vida? E eu olhei para mim e falei, o que eu gosto de fazer? Gosto de dar treinamento. E eu transformei isso nas minhas 2 profissões, dar treinamento empresarial e ser professor. Né? Peguei isso e transformei nas minhas profissões. Então eu acredito muito nisso que você falou, porque vivi isso. Afinal de contas, o que é o tal do propósito? Que é uma palavra que a gente ouve muito hoje. Empatia, resiliência, né? Propósito. O que é o propósito? É profissional ou vai além? Eu gosto de dizer, Cachito, que o propósito ele vai além. Ele não é algo assim, não, eu quero ganhar dinheiro. Porque no final, não é dinheiro. É um negócio que eu costumo dizer que é de alma, sabe? É aquilo. Tem algumas técnicas. Então, por exemplo, o Simon Sinek fala muito disso no livro dele, né? Comece pelo porquê, né? E aí isso vale para líder, para empresas, para qualquer coisa, né? Então é o Golden Circle lá que ele fala, né? O ciclo que você tem que começar primeiro pelo porquê, depois o como e depois o quê. Né? Então você pega uma Apple da vida. Então ela vende você status, isso, né? Ela não vende celular.
E aí, como ela faz isso? O aparelho tem um design diferente, tem 4, 5 câmeras, a câmera é melhor, né? Aí sim que ela vai. O que é isso? É o celular. E eu acho legal esse exemplo que ele dá da Apple, porque ele fala o seguinte: você pega uma empresa tão boa quanto uma HP, você não compraria um celular dela, mas da Apple você compra um computador, você compra qualquer coisa por causa do porquê. Exato. Então o propósito é muito maior. E aí, quando a gente fala de propósito, eu gostaria de trazer um exemplo muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão em empresas de tecnologia de Israel. E, cara, é um mundo que a gente não imagina, assim, lá. Teve uma empresa lá que chamava United Hatzalah of Israel. Qual que é o propósito dessa empresa? Ela dá um atendimento médico em até 3 minutos. Tá bom, né? Mas o que ela faz? Ela usa tecnologia, geolocalização, a inteligência artificial para mapear a rota e tal. Mas o que tem de tão propósito? As pessoas que trabalham nela pagam para trabalhar. A pessoa não tem salário. Ela tem hoje 4.500 funcionários em Israel como um todo. Então, por que as pessoas pagam equipamento, as pessoas pagam treinamento para trabalhar nessa empresa? Porque o propósito dela é muito forte, salvar vidas. Existe um estudo que 80%, 82% dos casos, problemas de saúde, são resolvidos nos 3 primeiros minutos. Então, o propósito é dela. Se você tiver alguma coisa, você aciona, em 3 minutos você é alguém da tua casa. Então, você percebe que o propósito não é dinheiro, não é técnica, é muito maior, é salvar vidas. Sim. Então, quando a gente olha para o propósito, que eu falo, eu gosto muito do Ikigai, né? Eu trouxe uma figura depois aqui, você pode colocar no vídeo. Queria que você explicasse ele um pouco, a gente coloca no vídeo. E aí ele resume bem isso, né? Então ele fala ali, por exemplo, 4 pilares. Né? Imagine 4 círculos. Né? Então tem aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz bem, aquilo que você pode ser pago para fazer e aquilo que o mundo precisa. Quando esses caras se intersectam, né? Então vamos supor, quando você tem o que você ama fazer e o que você faz bem, você encontrou sua paixão. Quando você tem o que você faz bem junto com o que você é pago para fazer, é a sua profissão. Quando você é pago para fazer algo e o mundo precisa, é uma vocação que você tem. E quando você tem o que você ama com o que o mundo precisa, é a sua missão. Quando você intersecta, descobre qual a sua missão, qual a sua profissão, qual a sua vocação e qual a sua paixão, é aí o teu propósito, que é o chama a sua razão de viver, o seu Ikigai. Então isso que eu acho bastante interessante, né? Muitas vezes você começa numa área, eu percebo muito isso nisso. Eu comecei numa área de tecnologia. Eu gostava de tecnologia até. Mas algo que me motivou muito, que eu gosto, é lidar com pessoas. Eu amo lidar com pessoas. Né? E isso acabou virando minha profissão. Né? Também recebo dinheiro por isso. Né? E é algo que eu acredito que o mundo precise. Então, com essa situação. Cada vez mais. Cada vez com mais. Desenvolvimento tecnológico, cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim, cara, essa ideia, essa imagem, eu acho que a pessoa que está assim, puxa, como que eu descubro o meu propósito? Sim. Tenta olhar para essa imagem, olha para você e fala assim, olha, o que eu faço bem? De repente você está na área de tecnologia, mas o que você faz bem é, sei lá, cuidar de animais. Né? Não, de repente você está na área, é um médico conceituado, ganha muito dinheiro, mas o que você sabe fazer bem é olhar para a tecnologia. Né? Então, e aí, quando a gente fala disso, você pode intersectar as coisas. Né? Você tem, por exemplo, inteligência artificial na tecnologia, robôs, cirurgias feitas com robótica. Então, assim, você está usando o conceito da medicina, mas você tem um robô, tecnologia. Sim. Entendeu? Deixa eu pegar alguns ganchos aí. Acho que essa história do propósito, como você disse, né, tem muito. Você está contando, você está usando o conceito, mas muitas histórias que você contou até agora mostram isso. Né? Sim. Às vezes a gente olha só para que me dá dinheiro, e acho que esse é o grande erro que os jovens, quando estão naquela pressão de escolher a profissão, cometem, não por causa de erro deles, porque eles são pressionados a isso, sim. E o que vai dar dinheiro? E não é isso que vai te dar. Por isso que eu vejo assim, ó, esse episódio é o 22º que eu estou gravando. De todos os episódios, 2 ou 3 pessoas trabalham com aquilo que elas estudaram lá atrás. O resto tudo mudou de carreira, né? Porque a gente vê que são caminhos que você vai trilhando. Né? E o propósito é o que você falou. Às vezes você fala assim, mas fazer um trabalho voluntário ou fazer algo, isso não vai me dar dinheiro. Cara, você pode viver muito bem disso também, desde que seja algo, como você disse, que a sociedade, que o mundo precisa. E
Você deu esse exemplo, né, dessa empresa israelense, e eu estava trazendo ele aqui, pensando em outras coisas, né? Qualquer tipo de trabalho voluntário que você faz acaba meio que sendo assim. A minha esposa, ela gosta muito de planta, ela sempre gostou disso, ela se formou em design de interiores, mas se especializou em como é que chama isso? Paisagismo, tal coisa. E ela faz parte de um grupo aqui em Ribeirão que planta árvores. Aí eu sempre brinco com ela. Ela vai no sábado, num sol do caramba, paga para ir, paga para comprar, de vez em quando eles juntam dinheiro para comprar semente, para comprar as mudas, e vai lá numa felicidade absurda, volta toda suja de lama. Eu falo, você gastou dinheiro, gastou seu sábado, ficou no sol, né? Mas volta, por quê? E aí, essa semana aconteceu uma coisa interessante, a gente estava passando aqui na rua, tinha uma obra e eles estavam derrubando um tanto de árvore, tiraram as árvores todas, mataram as árvores, e aí ela ficou revoltada e filmou e mandou pro grupo, o pessoal postou, todo mundo revoltado, e foram na prefeitura. E você vê assim, como as pessoas fazem as coisas por amor, né? Do coração, como você diz, não é o que você está recebendo, não é o que o reconhecimento, não é nada disso, né? É o propósito, né, como você acabou de dizer. E aí às vezes, né, tem a pessoa que fala, Diego, mas poxa, a gente vive num mundo que eu preciso de dinheiro. Sim, não estou dizendo que você tem que fazer tudo de graça, não é isso. O que eu estou dizendo é exatamente isso. Olha para o teu propósito primeiro, né? Você vê que um dos pilares do Ikigai é exatamente isso, né? O que você ama fazer e o que você gosta de fazer, dá algum dinheiro? Então, que nem você falou, a sua esposa, trazendo esse exemplo da sua esposa, talvez ela tá realizada, ela chegou aqui todo que você falou suja, tudo mais, sensação de dever cumprido. Alguém chama ela para fazer uma palestra, por exemplo. Olha, você pode vir aqui falar um pouquinho desse trabalho que você faz? É um dinheiro que ela pode ganhar. Sim. De repente, ela pode ser um caso de sucesso em outras empresas. Depois uma empresa pode chamar ela e falar, olha, nós estamos pensando em fazer um trabalho de paisagismo. Então, vira uma profissão. Então, quando a gente... por isso que eu falo que talvez o primeiro trabalho que a gente precisa fazer com nossos jovens que estão entrando em faculdade vem cá que eu vou te ajudar a encontrar o seu propósito. Tá? E aí, diferente daquela história de como é que chama aquele teste que a gente faz? Aptidão. Que aquilo ali, assim, a sua aptidão técnica para alguma coisa. Agora, qual o seu propósito? É algo bastante diferente. Isso, e aí ele olha ali a característica. Não, você tem uma característica de gostar de ler muito. Tá, então eu direciono aqui para a direita, alguma coisa. Então, assim, é um teste que ele é frio. Na verdade, ele analisa a característica sua e fala, você vai dar bem aqui. Sim. E ele não olha para o teu sentimento. Né? De repente ele fala assim, olha, você se dá bem com o médico, mas o cara não pode ver sangue. O teste nenhum mostra que ele não pode ver sangue. Então, como que entendeu? Então, é muito mais você olhar para a pessoa. Entendeu? E aí, quando a gente fala disso, né, você vê, hoje a gente tem no mercado a questão das tecnologias disruptivas que a gente está falando. Tudo que surgiu de disrupção, e aí é legal a gente citar essa diferença, né, de evolução e disrupção, que quando a gente fala assim, evolução, vamos pegar o celular hoje. Nossa, o celular hoje é uma evolução. Eu tiro foto, eu trabalho por ele, eu jogo por ele, faço tudo menos ligar. Sim, aliás, quando você recebe uma ligação, você fala assim, o que é isso? Então, assim, mas o que é o celular? Uma evolução do telefone. Qual que foi a disrupção? O telefone. Então o telefone falou, eu consigo falar com alguém à distância, sem ir até ela. Então isso foi a disrupção. Então isso, hoje que nós temos celular, TV conectada, são evoluções. A disrupção, ela quebra um paradigma. Ela quebra uma visão, né? E aí a gente tem vários exemplos disso. Mas por que eu trouxe a disrupção? Porque, na verdade, por trás da disrupção esconde uma pessoa. Ou um grupo. Alguém. Quando a gente estuda inovação, né, uma coisa que a gente vê é assim, como que as inovações surgem? De um problema. Essa empresa de Israel que você falou, provavelmente quem pensou essa empresa perdeu alguém porque não foi atendida em 3 minutos. Exatamente. Né? Então, todas as grandes inovações, elas surgem de uma pessoa que teve um problema e falou, opa, peraí, tem algo aqui que não está resolvido, eu preciso resolver. Uma dor, né? Uma dor, exatamente. E aí ela olhou aquela dor, ela fez esse trabalho que a gente fala do Ikigai, ela fala, puxa, eu gosto de fazer isso. É uma dor, o mundo precisa que seja feito.
consigo ganhar um certo dinheiro com isso. E aí ela cria a tecnologia. Então, como eu te disse, atrás da tecnologia, né, disruptiva, sei lá, você tem uma pessoa que tem um propósito. Entendeu? Eu não sei te dizer exatamente o propósito dessa empresa de Israel, mas tenho certeza absoluta que o que você falou alguma coisa tem. Agora, deixa eu puxar para uma coisa bem prática aqui, cara, porque assim, o que nós estamos falando tudo é muito legal, mas você trabalha na área de TI, numa empresa gigante da área de TI. E o que a gente vê no mercado de trabalho é prazos curtos, tecnologias em constante mudança, empresas precisando de respostas imediatas. Você contou o caso da John Deere aqui, né? Que era um projeto que se via, pessoas falavam, esquece, é suicida, nem mexe com isso. E você foi lá e fez o seu trabalho. Como que eu e você como profissional consegue equilibrar essa visão humana, essa visão do propósito, essa visão da empatia, essa visão, né, do individualizar as pessoas com um ambiente de pressão, de tempo, de tecnologias que mudam o tempo todo, de uma necessidade absurda das pessoas constantemente se renovarem, aprenderem coisas novas, né? Como que você equilibra esses pratos? Esse negócio eu vou deixar ele aqui, porque toda hora ele cai, ele está querendo participar. Depois eu te explico por que eu gosto dele aqui. Hoje, né, como eu falei para você, a atuação, você olha para pessoas, né, e você percebe, sim, a gente tem um ambiente de pressão, de mudança toda hora, e o que eu gosto de dizer muito, o Cachito, é assim, a gente trabalhar um pouco a questão da pessoa, porque muitas vezes, por que é pressão? Eu quero falar, pressão de cliente. Por quê? Porque o cara pediu um negócio que não foi entregue no prazo que ele queria. Entendeu? Por que não foi entregue no prazo que queria? Porque outra pessoa queria também no mesmo prazo. E aí entra esse lado do líder de olhar para o cliente também. Quando eu falo, o cliente é uma pessoa. E está sendo pressionado. Está sendo pressionado também. Então, de repente, é todo esse trabalho de interligar os meios, né? Falar, cara, olha, eu não consigo te entregar essa data. Né? Hoje a gente tem um problema, eu tenho acompanhado muito isso na empresa, o cliente liga com essa pressão, olha, mas você me entregou um negócio que está cheio de problema, de erro, vamos entender o cenário. O cara tem uma expectativa, e aí o que foi vendido para ele naquele momento não é o que foi entregue. Então, cara, vamos lá, cliente, vem cá, ó, erramos, eu quero agora corrigir o meu erro. Vamos lá, o que você precisa? É isso? Então tá bom, estou colocando aqui os desenvolvedores, as pessoas para conversar com você, tá? Esse do lado do cliente. Aí o cliente se sente mais confortável, porque já conversa, já tem um atendimento personalizado. Do lado de cá, é assim, ele teve cara, uma tensão, né? Uma tensão. Porque, de novo, você percebe que a gente cai em pessoas? Sim. Entendeu? Então, assim, o cara tá pressionado do lado dele. E ele tá pressionando do meu lado. E os meus colaboradores estão sendo pressionados. Então, essa magia que eu digo, de olhar para o cliente, entender que ele é uma pessoa que está sendo pressionado, olhar para dentro. Né? Então, por exemplo, teve caso de funcionário meu lá, da equipe, que eu falei assim, cara, eu vou antecipar suas férias. Não, porque eu tô cheio de serviço, não, antecipa, eu seguro a bronca aqui. Aí o que eu peguei? A bronca dele. Organizei numa agenda, num cronograma, reuni com cada cliente, falei, cara, olha, isso aqui eu vou te entregar nessa data. Ah, mas você já mudou. Não, sim, eu mudei e eu tinha uma perspectiva de mudar 500 vezes. Eu estou te falando agora que eu vou te entregar nessa data. Estou dando minha palavra para você. E eu entrego na data. Mas como que você faz isso? Porque eu começo a realocar as pessoas. E aí você tem o cara que está naquele nível de estresse muito alto, ele não consegue... Quando você está no caos, é muito difícil você ver uma alternativa, uma luz no fim do túnel. Sim. E aí o líder tem que olhar para isso e falar assim, não, eu vou te mostrar que tem uma luz. Tá? Então, às vezes parece assim, nossa, cara, você pôs um cara de férias que estava com uma agenda abarrotada de serviço. Sim. Mas é que o caos, na verdade, ele é improdutivo, né? Isso. Aí deixa eu pegar um gancho aqui, já que o Wally quis participar. Por que esse é o personagem que eu mais amo? Você falou de Disney, esse é o meu personagem preferido da Disney, porque para mim ele é uma aula de comunicação. A primeira meia hora do filme não tem uma palavra. E você consegue entender todas as emoções, todas as dúvidas, e ele é uma aula. E comunicação para mim é algo, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu estudo, aquilo que é a minha profissão, que é falar, é escrever,
porque a comunicação ela acontece de várias formas. Sim. E muito do que você falou aqui entra algo fundamental que é comunicação. E mais do que a comunicação, o escutar. Porque a gente acha que se comunicar é falar bem. É um grande erro conceitual que as pessoas falam assim, você dá curso de oratória? Dou, mas posso te dar um curso de escutatória antes, que é mais importante do que o de oratória? E você falou várias vezes aqui sobre a questão da comunicação, de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Você contou a história lá atrás do teatro, que eu acho que é uma ferramenta de comunicação fantástica. Então, eu queria que você falasse, dentro desse contexto da liderança humanizada, como você está dizendo, individualizada, qual é a importância da comunicação nesse contexto? Olha, Cachito, eu não tenho esses números, tá? Para te dizer, mas eu diria que hoje 95% das empresas, o maior problema é a comunicação. Concordo. Plenamente com você. A hora que você começa a olhar para comunicar melhor, chegou no ponto, não nessa empresa que eu estava, na anterior, né? Eu venho da anterior, estava na ZUP. A ZUP é uma empresa de consultoria que trabalha com o Itaú. Então dá para você ter uma ideia do tamanho da aliás, o Itaú comprou a ZUP, né, em 2020, se eu não me engano, já com esse propósito de transformação digital e tal, né? Então quando você olha para aquilo, eu falo assim, cara, você olha e fala, o cara mandou um e-mail, né? Que ele escreveu um e-mail simples, né? E ele pôs uma palavra lá assim, te desejo boa sorte. Só que acontece, quando o receptor recebeu o e-mail, já estava na cabeça dele que ele ia ser mandado embora, porque ele não tinha performado bem e tal. Eu era o líder desse cara. Aí ele falou assim, chamou eu para uma reunião, Diego, vocês vão mandar embora? Porque que ele falou aqui, boa sorte. Ele já está sabendo alguma coisa. Eu falei, calma, cara, é comunicação. E aí quando você tem isso, eu falo muito que a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto da comunicação, porque também não é só falar, nem só escutar, é se colocar no lugar. Então você tem um cara, eu acabei de falar desse colaborador nosso que a gente tinha lá estressado, cansado. Cara, se você falar para ele assim, marcar uma agenda com ele, falar assim, alinhamento, pronto, vai ser mandado embora. Então, já está num nível de pressão. Já está num nível de pressão, de estresse, desgaste. Então você tem que ser, e eu acredito demais assim, que a skill primordial no futuro é empatia. E quando eu digo empatia, não é assim se colocar só no lugar do outro, é ouvir com o ouvido do outro. Você coloca, coitado, ele está com problema. E aí você vai ver um cenário que, assim, muitas vezes o cara não tá com problema na empresa. Ele ama a empresa, ele ama o que ele faz, ele tá sob pressão, mas ele tá com a mãe doente em casa. Sim, perfeito. Né? Então, assim... Às vezes as pessoas são uma só, né? Exato. Ela tem uma vida pessoal. Você deve ter passado por isso no passado, e falar assim, não, cara, aqui na empresa você tem que fazer o teu trabalho. Lá fora, desliga o botão, lá fora você deixa a tua casa lá fora e lá... Né? Cara, não, jamais, nós somos uma pessoa só. É óbvio que se você tiver uma discussão com sua esposa um dia e for trabalhar, você vai produzir menos. É lógico que você chegar e falar assim, nossa, nasceu meu filho, olha que legal, fiquei nessa paternidade, você chega na empresa, você vai produzir 150%. Então, assim, as emoções externas, elas interagem com a gente a todo momento. E quando a gente fala de comunicação, a chave é uma boa comunicação, é você tá disposto a falar, como eu falei para você, falar com um cliente que está xingando, nervoso, né? Teve uma reunião que eu entrei esses dias, né? Foi muito bacana essa experiência, né? Um líder meu falou assim, Diego, precisa entrar nessa reunião com o presidente do grupo tal. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, eu não sei, porque eu também não posso entrar. E ele ligou pro diretor da TOTOS, que para entrar ele também não podia estar bravo. Eu falei, tá bom. Aí entrei na reunião, ele começou, eu quieto, não falei uma palavra. Escutei. Percebe quando você fala escutar? Aí eu falei, sim, nós tivemos esse problema, eu estou aqui para falar para você que nós vamos corrigir esse problema de uma vez por todas, tá? Estou dando a minha palavra, estou colocando aqui essa pessoa que é o melhor analista meu, esse outro que é o melhor desenvolvedor, está aqui nessa sala, estou assumindo compromisso com você que nós vamos te entregar tal data. Eu tinha essa data? Precisei colocar. Então assim, o cara, assim, chegou no nível dele perguntar, qual a sua formação, o que você é? O que você faz aí dentro? Vou falar, te explicar. Tá? Eu estou 25 anos na área de tecnologia, 19 anos liderando pessoas, desenvolvimento. Acabou a reunião e falou, Diego, você me desculpa o jeito, pediu desculpa. Sim. Então, assim, isso foi um marco para mim, que eu falei, cara, ele precisa ser ouvido. Sim. A maioria das pessoas precisa ser ouvida. Precisa ser ouvida. Então, sabe aquele lance que a gente comentou de individualidade? É isso aí. E aí, cara, eu queria pegar uma coisa que você falou, daqui a pouco a gente fala disso, da geração Z, e eu quero falar disso.
Hoje, e eu tenho entrevistado muitas pessoas de RH aqui, muitas falando disso, estou num grupo de estudo na BRH falando sobre isso, conflitos geracionais, estudando isso, e as pessoas têm muito essa fala dos profissionais mais antigos, assim, essa pessoa não quer nada, esse pessoal não quer não sei o quê. E eu acho um grande erro isso, porque é uma outra geração que veio com uma visão diferente do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Muitas vezes quem está errado somos nós, se deixamos de viver, né, para trabalhar. Mas tem uma coisa que vem me preocupando demais nesta geração, não é um problema da geração, é um problema do nosso mundo e da tecnologia, como nós usamos a tecnologia, que é o seguinte: quantas vezes por semana a gente para fazer isso que nós estamos fazendo aqui? Conversar durante uma hora, olhando um para a cara do outro e ouvindo, escutando o que o outro está dizendo. Não faz mais isso. Não faz. E a comunicação, ela tem um problema muito sério, assim, os aplicativos de comunicação, seja o e-mail, seja o WhatsApp, seja eles, é aquilo que você falou. Eu falei uma coisa e você entendeu outra. Você falou, boa sorte. Eu estou te desejando boa sorte. E o cara entendeu. Esse cara está querendo me ferrar. Né? Eu sempre falo assim, eu posso dizer, e aí, você, hein, Diego? É uma coisa. E você pode dizer assim, você, hein, Diego? É outra coisa completamente diferente. Então, acho que nós temos um problema hoje inerente à nossa sociedade, e aí entram as bolhas de opinião nas redes sociais, entram as câmeras de eco na rede social, que é uma comunicação, nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos comunicar. Interessante que o Rubem Alves tem uma crônica de 1994 chamada Escutatória, que é um nome que eu uso no meu curso de oratória, que ele fala, lá em 94, ele falava o seguinte: estamos perdendo a nossa capacidade de escutar. E hoje eu acho que a gente está perdendo a nossa capacidade de nos comunicar. A grande dificuldade que eu sinto hoje dando aula para alunos de graduação, que têm 20 anos de idade, é me comunicar, porque eles estão no celular. Sim. Todas as comunicações são por texto, todas as comunicações são, elas não têm esse poder, né, que você aprendeu no teatro, da impostação, do tom, da velocidade, né, que transmitem informações. E isso é uma coisa que me assusta muito na nossa sociedade hoje, e que eu acho que os jovens só são um reflexo disso. Sim, foi a mudança antes. O que você pensa sobre essa nossa dificuldade de comunicação? Porque você falou, 95% dos problemas das empresas é comunicação. Sim. Eu faço uma analogia muito legal, uma reflexão muito legal disso, né, que você fala assim, na minha época de escola, né, de faculdade, já tinha aplicativo de comunicação. Né, basicamente era o Mir, que não sei se você conheceu, que era texto. E aí foi criando, facilitou, não tinha toda essa funcionalidade, e aí vamos lá para o WhatsApp, ou até as tecnologias ICQ, MSN. A ideia que eu olho para aquilo é assim, o cara criou um texto, então eu estou interagindo, conversando com você. Estou conversando, não comunicando, que é diferente. Aí eu falo assim, a comunicação, ela depende de expressões corporais, para você sentir. Né? Se você chega e fala assim, boa sorte. Agora você fala assim, boa sorte, é diferente. Você tem entonação de voz, você tem expressão facial, você tem expressão dos braços. Então, isso a tecnologia não te dá. Aí o que o cara foi lá, fez os emojis. Percebe? E que aí também é isso. Você chega e fala assim, obrigado, e põe um coração. Aí eu respondo com um coraçãozinho, que legal. Aí obrigado, você põe um joinha. Ixi, esse cara não gostou do meu obrigado. O joinha, assim, engraçado que às vezes ele quer comunicar uma coisa, mas ele vai se tornando outra coisa. O joinha me irrita. E aí o que acontece? Em vez de você se comunicar, você acaba despertando no outro um desgaste mental grande para identificar se aquilo que você colocou é o que você está pensando ou não. Deixa eu pensar fora da caixa. Puta, o cara tá bem, bom comigo, tá um bom relacionamento, então não, o que ele falou é um joinha de joinha mesmo, de valeu a pena. E aí, que eu falo assim, é um grande trabalho que talvez nós tenhamos que fazer, e aí eu acredito muito que lá na frente, não sei se a nossa geração aqui vai conseguir usufruir disso, mas essa geração que está vindo vai ter que olhar para isso, né? Porque realmente nós estamos criando pessoas mais frias, índice de suicídio, de homicídio, ansiedade, subiram assim, absurdamente.
Por quê? Porque é muito mais fácil eu conversar com você sem me expor do que eu bater um papo desse, né? Ou vou para a rede social e falo os maiores absurdos da vida, porque tudo bom, vão me criticar, tudo, né? Mas, bom, eu chamei a atenção. E aí eu acho que essa geração que tem agora, ela quer chamar a atenção. Só que ela vai perceber, na minha visão, tá? Que daqui a um momento não é colocando essas coisas que ela vai chamar a atenção, né? E aí vai junto com o propósito, né? Fala assim, eu preciso chamar a atenção de uma forma autêntica. Não, a gente percebe isso nos youtubers que estão aí há muito tempo, que eles começaram falando besteira e aí de uma hora para outra o cara vai amadurecendo. Existe uma maturidade que vai vir. A pessoa casa, a pessoa tem um filho, e ela vai amadurecer e eles vão buscando outros propósitos. E você falou uma coisa aí sobre os emojis e eu acho que isso é importante da gente aprofundar. Existe um autor chamado Julian Treasure, que eu adoro ele, porque ele fala sobre comunicação, ele fala sobre a arte de ouvir, a arte de escutar, ele tem várias palestras ali no TED, tem livros também sobre isso, e ele diz o seguinte, que a nossa escuta, ela é cheia de filtros, então o que você fala não é o que eu escuto, porque passa por filtros. Filtro da linguagem, o filtro da cultura, o filtro das minhas experiências, o filtro da minha expectativa, é aquilo que você falou. Se eu já estou com medo de acontecer alguma coisa, o que você fala eu vou filtrar pela minha expectativa. Nossa, eu estou muito errado. Né? Exato. Então, o filtro da expectativa faz com que eu leia diferente. E um dos filtros principais que ele fala, o primeiro que ele cita, é o filtro da língua. Então ele fala o seguinte, você é um cara de TI. Se você começar a falar com outro cara de TI aqui, muitas palavras que você falar eu não vou entender, porque eu não as conheço. Né? Por outro lado, né, você, por ser uma pessoa, um líder de pessoas, você tenta ajustar a sua comunicação. E aí, pegando o exemplo do emoji, não sei se você assistiu recentemente, foi lançada aquela série Adolescência, e aí tem a história dos coraçõezinhos, cada cor significa uma coisa. Eu não sei essa língua. Exato. Então, para mim, é um coraçãozinho. É um coração. O cara escolheu o azul porque ele achou mais bonitinho o azul. Porque eu não entendo a linguagem. E por não entender a linguagem, eu interpreto de uma forma errada. E aí a pessoa tem que falar, não, o azulzinho significa isso, o vermelhinho significa isso, o verdinho significa isso. Ou seja, é importante a gente aprender a linguagem que está sendo falada. A gíria é isso, né? Tudo tem um pouco dessa questão da... E você tem, quer dizer, essa geração é uma geração que ela está vindo para, já falando de disrupção, né, para romper as barreiras. Então, por exemplo, eu sempre desde que eu comecei uma profissão, você tem que estudar para ganhar dinheiro, ter sua casa, ter seu carro. Eles já estão vindo com uma ideia, eu não preciso ter minha casa. Cara, mas como carro não? É uma coisa que ninguém... Carro, hoje eu quero uma Ferrari, eu alugo uma Ferrari, eu tenho dinheiro para isso, amanhã eu não tenho, eu alugo um Fusca. Ou pego um Uber. Para que eu vou gastar dinheiro com IPVA, seguro e essas coisas, manutenção do carro? Não, eu não quero uma casa, porque se eu compro uma casa em Ribeirão Preto, eu vou ficar só em Ribeirão Preto. Se eu quero mudar para lá, eu não tenho facilidade. Se eu tiver mais filho, eu não quero uma casa maior. Não quero uma casa grande, agora eu quero uma casa pequena. E se você for ver, eu olho essa análise na minha carreira, na minha trajetória. A minha demanda, ela mudou com algumas situações. Então, por exemplo, lá no começo da carreira, eu queria ter dinheiro para comprar um carro ajeitado. Roda tudo bonita, naquela época era muito escapamento barulhento. Hoje, se eu ver um carro com escapamento barulhento, nossa, me irrita. Aí depois eu falei assim, não, peraí, eu tô precisando viajar sempre, viajar todo dia, então eu preciso de um carro econômico. Então um carro que não corre tanto, menorzinho, né, que seja flex. Aí você vai. Hoje, aí eu casa. Eu quero um carro bonito, grande, para viajar com a família. Não, agora eu tô trabalhando em Ribeirão Preto, eu sou de Jabuticabal, né? Eu preciso de um carro menor que seja mais econômico. Mas o carro menor, agora chegou a segunda filha. Então já não dá para viajar. Então, se falando de carro, né? A minha filha, por exemplo, chegou esses tempos atrás, foi muito bacana, que ela falou assim, ela foi na casa de uma amiguinha que mora em condomínio. E aí ela saiu, andou de bicicleta, depois foi na casa da amiguinha tomar café, depois foi andar de bug e tal. Ela falou, papai, eu quero morar em condomínio. Eu falei, mas por que você quer morar em condomínio? Não, porque aqui, se eu quiser andar de bicicleta na rua, eu preciso que você largue teu trabalho, espera você acabar o trabalho para ir lá comigo na rua. Lá no condomínio eu posso andar a hora que eu quero. Aí eu falei, tá vendo a cabeça? E aí, se você for analisar, uma criança de 10 anos falando isso, nada mais ela quer assim, eu quero ter liberdade. Eu não quero ficar... Que interessante que você falou. Durante muitos anos, eu dei treinamento para o Bradesco,
de negociação, mas com um foco específico que era a negociação de crédito imobiliário. E uma das coisas que a gente falava com os gerentes de crédito imobiliário é o seguinte: existem momentos da vida que a pessoa compra uma casa. Exato. Quais são esses momentos? Eu vou casar, eu quero uma casa. Que casa eu quero? Uma casa pequenininha, um apartamentinho, tem coisa para começar a vida. Eu vou ter um filho, eu quero outra casa, porque agora eu preciso de uma casa com um quarto a mais. Exato. Meu filho cresceu, eu quero outra casa, porque é o que você acabou de descrever. Seu filho está com 10 anos, quando meu filho estava com 6 meses de idade, a gente morava em São Paulo, ele começou 8 meses, mais ou menos, e começou a engatinhar, a gente falava, cara, não dá para morar em apartamento desse tamanho. Mudamos para Atibaia para poder morar numa casa maior. Aí, seus filhos se casam, saem de casa, você precisa de outra casa, porque uma casa pequenininha. Então, ou seja, não faz sentido comprar casa. Sim, é isso que, no final das contas, não tem sentido, exatamente. Por isso que eu falo que e aí a gente volta a falar nas coisas da individualização, de tratar o ser humano como único, né? Você fala assim, cara, a gente tem mania, e assim, uma das coisas, e fazendo até uma analogia com a minha infância, e não sei se foi a sua também, mas, por exemplo, eu era repreendido apanhando. Meu pai batia em mim. O pai dele batia nele. Ele bateu em mim. Uhum. Eu vou bater no meu filho hoje? Eu tenho a possibilidade de quebrar essa regra. E aí a gente falando de disrupção é bem isso. Eu tenho a oportunidade de romper isso, né? Mas o que para isso eu vou exigir uma energia maior. Porque se o meu filho fez arte, eu bati, ele aprendeu pela dor, que ele não pode fazer. Agora, se ele fez arte, eu sentei com ele, conversei, falei que, olha, filho, você não pode fazer isso, tal. Eu gastei muito mais energia. Só que eu criei uma pessoa que fala, meu pai me ama, meu pai não bate, meu pai me escuta. No futuro, com certeza, não sei te dizer, mas com certeza no futuro vai ser uma pessoa diferente. Então, quando a gente fala disso, dessa geração nova, vamos sentar e escutar ele. A gente, como você falou, a gente sentou papo a papo, olhando no olho do outro, vamos conversar. Ah, mas é difícil, eles não querem conversar. Eles não querem? Errado. Porque é o que você acabou de falar da sua aluna. Eu tive um aluno que me chamou muito a atenção, foi até traumático. Que ele na aula, ele era muito quieto. Aí ele apresentou um seminário ruim. Aí eu falei para ele, Otávio, ele chamava. Otávio, vem cá. O que está acontecendo? Ele tem uns 32 anos, mais ou menos. Cara, o que está acontecendo? Cara, você é bom, né? Assim, ele nunca tinha demonstrado ser bom. Eu falei, cara, você é bom, você é inteligente, você demonstra nas suas atitudes, eu sei que você é inteligente, mas olha, o seminário foi tão ruim. É um tema tão simples, era só pesquisar. E aí ele me contou que no começo do semestre o filho dele faleceu. E foi uma morte muito... e você percebe... Um filho sempre não, quando ele me contou isso, eu falei, justificou tudo. O silêncio. Aqui, eu sou uma pessoa que eu brinco muito na sala de aula, né, para descontrair. Ele não ria. Apresentou um seminário muito frio. E basicamente o menino dele começou com dor de cabeça, foi pro hospital, começou a tratar como dengue, dor de cabeça, aí dor na barriga, aí foi pro hospital, a pressão caiu e perdeu o filho, de 16 anos. E aí eu falei, 16 não, era 11 anos. 11 anos, E aí ele falou assim, aí eu falei, professor, ele falou, chorou, tá. Mas assim, precisou eu chegar na pessoa. Sim. Se eu olho aquilo lá, então, assim, Cachito, a gente precisa olhar para as pessoas. Sim. E aí, quando a gente fala de geração, essa geração é uma geração que não quer nada com nada, que não pensa no futuro, não quer trabalhar, mas senta e escuta. É uma geração que está quebrando o paradigma. Né? Você quer ver uma coisa simples, assim? Você falou aí que você tem, né, uma filha de 10, mais ou menos, e agora vem uma outra. O meu filho está com 16. E eu ouço o tempo todo de todo mundo. Esses meninos não querem conversar. A gente tenta conversar, a gente isso e aquilo. E nós, lógico, né? Nosso filho não é diferente de todos os outros. No cotidiano, a gente tem os nossos momentos. Assim, então, por exemplo, eu levo ele para a escola, minha esposa busca, a gente almoça junto todos os dias, a não ser nos dias que ele fica à tarde. O que nós estabelecemos nos últimos anos? Uma vez por mês, a gente faz uma viagem de carro. Aqui perto. Agora, por exemplo, nesse feriado, a gente vai aqui para Monte Verde. Esse momento do carro, cara, é muito interessante, porque a gente sai aqui de manhã, ele acordou de manhã, tá caladão, ele coloca as músicas dele lá, tá caladão, daí a pouco
ele comenta uma coisa, eu pergunto uma coisa, a minha esposa pergunta outra. Quando chega no meio do dia, quando a gente chega no lugar, a gente já está conversando de tudo. Ele já contou da escola, ele já contou do problema que ele teve com a namorada, do negócio da disciplina que ele está com dificuldade. E a gente estabeleceu esse momento, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, que é um momento que a gente conversa com ele. Né? E esse é um momento, cara, assim, que mudou completamente a relação que a gente tem com ele. Então, é o que você falou, será que eu parei para ouvir? É isso aí. E aí eu digo assim, ó, quando eu falo ouvir, é sem julgamentos, né? A minha filha mesmo, ela gosta de pegar o celular lá no quarto dela e ficar um tempo, né? Aí você chama para um papo, você começa a perceber que eles querem conversar. Só que eles querem conversar, eles querem se abrir, eles querem falar. Ó, pai, a minha filha chegou esses dias, tem 10 anos. Papai, eu acho que eu tô apaixonada pelo amiguinho. Aí eu falei, puta, como pai, filho, você tá doida, minha filha? 10 anos? Aí eu falei, mas filha, como que você sabe isso? Por que você acha que você tá apaixonado? Não, pai, porque, nossa, eu fico feliz quando eu tô com ele. Eu falei, mas pode ser, porque ele tem as mesmas características suas. Ele é uma pessoa amigável, é bonzinho, é educado, entendeu? A paixão é algo muito maior. Né? E aí você começa a perceber que eles querem conversar, mas eles não querem julgar. Você só fica nesse celular. Você só, mas você não conversa comigo. Eu tô com uma dificuldade na escola. Mas por que dificuldade? Você só estuda, você só fica nesse celular. Então, assim, eles precisam do não julgamento e serem tratados como indivíduo. Desde o começo de qualquer liderança, os maiores líderes que você pode consultar trabalharam o individual. Entendeu? Agora eu quero, cara, já tem 50 minutos que você está conversando, eu queria puxar para um tema assim, meio que para a gente ir encerrando. Você é um cara de tecnologia, falou bastante de gente, e eu acho, falou de propósito, coisas muito importantes. E hoje nós estamos passando por o desenvolvimento tecnológico, ele sempre existiu, né? E lógico, a tecnologia ela vai cada vez mais se acelerando, porque, né, ela vai se tornando mais, não vou dizer fácil, né, mas uma tecnologia leva a outra e ela vai se acelerando. E nós estamos passando nos últimos anos por uma aceleração muito grande do desenvolvimento tecnológico, mas eu acho que não vai ser a primeira vez na história da nossa civilização, mas um momento de disrupção muito forte, porque grande parte daquilo, isso aconteceu lá na Revolução Industrial, isso aconteceu na Revolução Comercial, isso aconteceu por exemplo, nós estamos em Ribeirão Preto. Há 20 anos você tinha boia fria. De uma hora para outra você não tem mais ninguém. Né? Era uma cidade que flutuava uma população ali de boias frias na época da colheita, que hoje não tem mais. Só que essa nova tecnologia ela impacta muito fortemente a forma como as pessoas trabalham. Então, você falou aí da medicina, do robô ajudando, da inteligência artificial, você falou da inteligência artificial utilizada na inseminação artificial. A gente vê um impacto muito grande no trabalho dos advogados, nós professores estamos sendo extremamente impactados pela tecnologia, porque assim, como é que eu sei que o trabalho do aluno foi feito por ele ou pelo ChatGPT, né? E o que você vê, e eu sei que essa pergunta não tem resposta, tá? É só opiniões. Como que você percebe essa disrupção para o mercado de trabalho e para esse jovem que está chegando no mercado de trabalho? Porque eu tenho ficado assustado com as coisas que têm mudado na minha profissão, né? E a gente tenta ficar sempre atualizado, mas a gente parece que está sempre desatualizado. Uma das coisas que eu gosto muito, e aí talvez seja uma das dicas de ouro, tá? Eu ouvi essa frase uma vez, e talvez você já tenha ouvido, e aí eu levo para a minha vida, que é, nós precisamos desenvolver os alunos, ou até filhos, ou até liderados, eles têm, a skill do futuro para mim, fora aquela empatia que eu falei, é aprender a aprender. Porque assim, com essa mudança grande, hoje, então assim, se eu tenho um perfil, um cara que, todas as empresas, as últimas 4 empresas que eu trabalhei, todas as contratações que eu fiz, foi olhando para perfil. Porque se eu falar para você assim, Cachito, você sabe desenvolver um software de computador? Não sei. Então eu vou te dar um desafio, sei lá, dou uns 10 mil reais para você desenvolver um software de computador para celular, um aplicativo para celular em Android.
até, sei lá, final de maio. Você vai desenvolver. Porque técnica você aprende. Você entra no Google, tem 15 vídeos ensinando exatamente como fazer o programa. Até em uma semana você faz. Agora, se você não tiver o perfil, aqui eu te dei uma isca que é o dinheiro, mas se você não tiver um perfil que sabe aprender, que vai, estuda, porque não adianta. Você vai falar, mas 10 mil, puta, eu vou ter que largar meu filho, pô, vai comprometer meu tempo, você já vai arrumar desculpa. Sim. Então, acredito eu que toda essa disrupção, e aí quando a gente fala de disrupção, eu gosto muito desse tema, né? A disrupção, ela quebra paradigmas. Eu achei interessante que eu fui assistir uma palestra, aproveitando, dando um caso aqui, né? Quando a gente fala de disrupção. Aquele aplicativo Zé Delivery, sim, né? Então eu fui assistir uma palestra de uma pessoa que foi a responsável por esse aplicativo surgir. Ele é da Ambev, né? Então, qual que foi o conceito por trás dele? Assim, qualquer lugar, onde você estiver no Brasil, a gente te entrega cerveja gelada. Em poucos minutos. Em poucos minutos. Eu falei, mas como? Então, assim, ninguém pensou nisso. Agora, sim, toda cidade tem um boteco que tem cerveja da Ambev. Então, assim, ó, ela juntou o que já existe, a logística, com a ideia. Pronto. Entendeu? E aí achei legal, porque tem um amigo meu que falou, cara, olha só o impacto disso. Eu fui pra praia e acabei esquecendo minha caixa de isopor. Na correria peguei tudo, a caixa térmica, né? Na correria tudo acabei esquecendo a caixa térmica. E aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Aí Zé Delivery e tal. Cara, os caras me entregaram uma sacola cheia de gelo com a cerveja ali dentro, na praia. Resolveu o meu problema. Então você percebe que começa, e aí eu falo assim, ó, você surge novas situações. Aí quando você fala assim, ó, bom, toda disrupção, ela resolve uma dor, né? E aí você fala, pô, como que alguém pensou nisso? Só que ela gera outras. Por exemplo, ele não comprou do carrinho que vende na praia. Como é que esse cara vai sobreviver? Como é que esse cara vai sobreviver? Um índice que eu acho legal, né? Não fugindo muito do assunto, a gente fala de carros autônomos, né? Uma disrupção. Quem imaginou? Aí você olha e fala assim, poxa, uma mãe com criança de colo que quer viajar, hoje é só a mãe e a criança, né? Vamos falar numa mãe solo, enfim. Como que ela faz? Porque a criança dá trabalho, ela vai ter que parar toda hora. Carro autônomo, ela vai atrás com o banco da criança, o carro vai onde eu preciso. Isso é ótimo. Aí a gente fala, por exemplo, rodovia. Não vai destruir rodovia, porque eu não tenho freagem, aceleração, né? Maior acidente. Que é o grande acidente, eu vou reduzir quase a zero. Aí espera outro assim. Nos Estados Unidos, 13% dos órgãos doados que são recebidos são de jovens que morrem em acidente. Então percebe a outra dor que surgiu? Sim. Aí tem um outro cara que falou assim, não, já olhando... Nada é desconectado. Nada é desconectado. E aí você fala, e aí eu trago um outro tema para despertar o interesse, que é assim, ó, a gente sempre fala isso. Mas a gente consegue prever o futuro. Todo mundo fala, não, mas peraí, prever o futuro? Existe até o Instituto of the Future, né, lá na Califórnia. Você olha para isso e fala assim, bom, não vai ter órgão para ser doado. Então, teve um cara que foi lá e falou assim, bom, eu já prevendo, já olhando para isso, carro autônomo, redução de acidente, 13% de acidente, eu já vou começar a fazer teste de impressão de órgãos, impressão 3D de órgãos, já tem. Já vai se impressão de tecido. Você percebe? Outra tecnologia dispositiva. Jamais você ia imaginar que você ia ter um órgão impresso numa impressora 3D. Então, essa questão que eu falo, se eu pudesse deixar até uma mensagem final respondendo a sua pergunta, né, desse meio, evolução tecnológica do mundo, é aprender a aprender. E tentar olhar para você e olhar para o futuro. Né, porque assim, o que vai gerar oportunidade é você olhar lá para frente e analisar indícios. Né? Então, você vê, por exemplo, Netflix hoje. Hoje não, mas no passado. Ela era uma locadora que não tinha filme nenhum. Sim. Spotify é um CD, vamos dizer assim, que não tinha Uber. É um aplicativo de táxi que não tem táxi nenhum. Airbnb, né? Não tem um quarto, né? E todo mundo usa. Exato. Airbnb não tem um imóvel no nome deles. Então você vê que pegar dois ganchos que você falou aí que são interessantíssimos. Tem um livro, na verdade uma série de livros, né? Tem o Mega Tendências 2000, que foi escrito lá em 1990, depois o Mega Tendências 2010, que foi escrito em 2000, quando eu li esse livro lá, muitos anos atrás,
Tinha uma mega tendência que o Nesbitt indicava, que era o seguinte, olha, isso lá em 90 ele falou isso. As pessoas, as cidades estão ficando cada vez maiores e as pessoas têm vidas cada vez mais corridas e as pessoas estão deixando de ter relacionamentos. As pessoas estão se isolando. Então ele dizia o seguinte, lá pela década de 2000, entre 2000 e 2010, que era o mega tendência 2000, as pessoas vão começar a procurar coisas que deem sentido e nas quais elas possam fazer relacionamentos. Ele falava isso em 1990. Aí quando você vê assim, o crescimento das religiões na década de 2000, das questões esotéricas na época de 2000, a busca que as pessoas hoje têm por fazer parte de grupos. Eu falo assim, ó, o crossfit, ninguém vai fazer o crossfit, vai fazer amizade. O beach tênis, que é o caso da minha esposa joga, não é para jogar beach tênis, é para fazer amizade, né? Então, você vê assim, é o que você falou, dá para prever o futuro se eu olhar as coisas que estão acontecendo. E o conceito de aprender a aprender é o meu conceito central. A minha dissertação de mestrado é sobre um conceito chamado Self-Directed Learning, que é a capacidade de autoaprendizagem, que é o aprender a aprender. E eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam assim, mas eu não consigo aprender sozinho. Eu falo assim, no último ano, quantas vezes você entrou no YouTube para aprender a fazer um prato que você queria fazer, para aprender a fazer, consertar um negócio? Esse estúdio aqui, eu montei esse estúdio assistindo no YouTube. Que câmera eu devo comprar? Eu tenho que comprar essa câmera. Que microfone eu devo comprar? Como é que eu uso? Tudo isso eu aprendi assistindo vídeo do YouTube. Então, todos nós temos essa capacidade de aprender a aprender. Só que a gente só usa naquilo que a gente gosta de fazer. Então, a pessoa aprende a cozinhar, a pessoa aprende a resolver, a consertar uma ferramenta, a pessoa usa, meu filho, né? Eu sempre falo assim, ele gosta do videogame. Como é que ele faz? E isso é uma coisa que eu sempre observei nele. Antes de começar a jogar, ele primeiro vai assistir uns vídeos das pessoas jogando. Para jogar. Então, essa capacidade de autoaprendizagem a gente já tem. Eu só preciso entendê-la, como eu aprendo. Isso. E aí foi até interessante eu trazer uma história de um aluno meu, lá da FATEC. A gente estava falando, professor, mas e essa inteligência artificial e tal? Eu falei, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Aí, Cachita, eu peguei a foto de um cupom de cartão de crédito. Tirei a foto e mostrei para ele. Falei, olha só, eu vou entrar no ChatGPT, que é o mais famoso, a IA mais famosa, e falar para ele, transcreva o texto desse cupom. Aí ele transcreveu na íntegra. Tá vendo? Aí eu falei para ele assim, olha, agora vamos fazer o seguinte, olha, esse aí até me impressionou, para ser sincero. Peguei uma receita médica no computador, tirei a foto, falei, transcreva a receita. Transcreveu na íntegra. Aí tem uma receita até de uma pediatra que a gente traz aqui em Ribeirão, da doutora Dulce, que é escrita à mão. Aí eu pus lá. Falei, será que ele consegue? Ele conseguiu interpretar. Porque, na verdade, ele olha aquilo, ele imagina que seja algo, aí ele tem um banco de remédio. Então, beleza. Aí eu falei, tá vendo? Olha só, vamos pensar comigo. Você tem o Pix, não tem? Você vai numa loja aqui, uma lojinha pequena, de roupa, né? Você quer pagar com Pix. Como que você faz? Comprou uma camiseta, o Pix, tá, paguei. Aí a pessoa, olha, chegou. Beleza. Imagina se você desenvolve um aplicativo, que hora que você faz isso, que a inteligência artificial olha isso, ela já dá baixa no sistema da pessoa. Ela já fala, o fulano pagou. Então a hora que você paga, ela já recebe ali aquela mensagem, já pega essa mensagem e já dá baixa. Percebe? Percebo, professor, é verdade. Então é legal, não é? É legal. Então vamos pensar agora em termos monetários. Aqui em Itaquaritinga tem quantas lojas de roupa? Umas 200? Tá. Vamos supor que você pega metade, 100 lojas. Você cobra R$10 cada loja. São R$1.000 que você recebe por mês sem trabalhar. Agora vamos pensar na região. Você pega mais 5 cidades, com mais 100 lojas que tem. São 500 lojas. R$10 cada um, são R$5.000. É um salário de um desenvolvedor pleno hoje aqui na região. Sem trabalhar. Porque você gastou um tempo ali no começo. Tá? Sem trabalhar um conceito. Aí ele virou para mim e falou assim, professor, verdade, uma boa ideia, mas falta tempo. Eu falei, não falta tempo, falta prioridade. Você não falou que você está fazendo um curso da FIAP de cibersegurança? Sim. Sim, então, por que você não larga o curso e faz isso? Professor, largar o curso. Estou falando, é prioridade. A sua prioridade agora é o curso. Por exemplo, e aí até tirando a camiseta de professor,
Por que você não larga a faculdade para fazer esse programa? Ganhar dinheiro. Bruce, largar a faculdade. Prioridade, a sua prioridade é terminar a faculdade. Então eu penso que essa questão, Caxi, está muito ligada à prioridade. Sim. Gestão do tempo. Gestão do tempo, sabe? Então, assim, quando você fala para mim assim, mas eu não consigo fazer, mas eu não sei estudar, é gestão do tempo, né? Então, assim, eu falando por mim agora, eu não faço academia porque eu não tenho tempo, eu acordo cedo para vir para Ribeirão Preto. Essa desculpa também. Então, aí não é tempo, é prioridade. Hora que começar, pedra no rim, cólica, não sei do que, ameaça de infarto, aí você vai colocar prioridade. Olha que engraçado isso. Esse negócio, eu concordo muito com o que você está falando, né? A gente é aquilo que a gente faz, sim, né? Sim. As decisões que a gente faz. E durante muitos anos eu cuidei muito da minha saúde e corria, ia fazer academia. Aí de uma hora para outra eu falei assim, não, tô com coisas mais importantes para fazer, estou abandonando, estou gradativamente engordando. Aí tem um grande amigo meu que até trabalha na área de TI também, e ele era o contrário, ele estava super obeso, fora de forma, com dificuldade para respirar, não sei o quê. E no ano passado, por alguns outros motivos na vida dele, ele tomou a decisão. Ele continua trabalhando com TI. Sim. Depois disso, ele já fez um MBA de Cybersecurity, está trabalhando com isso, mas nesse 1 ano e pouquinho ele já emagreceu 25 quilos. Então. Por quê? Porque ele vai para academia. Então, é prioridade. É prioridade. Né? E isso que você falou, né, da questão assim, de buscar, né, o que eu acho que é a grande mudança é assim, cada vez menos vai fazer sentido você ter trabalhos, aquela nossa ideia de carreira, entrar numa empresa, ficar na carreira X anos, coisa, e a gente vai participar de projetos. Né? E os projetos eles dependem de competências que eu preciso aprender. Exato. Por exemplo, dá um exemplo do que está acontecendo comigo. Eu estou hoje, aqui em Ribeirão Preto, participando de um projeto de inteligência artificial. Eu entendo inteligência artificial? Nada. Tecnicamente? Nada. Mas 2 pessoas que entendem de inteligência artificial viraram para mim e falaram o seguinte: queremos desenvolver uma inteligência artificial para esta atividade aqui. Você conhece dessa atividade? Exato. Pra caramba. Você entra com esse conhecimento aqui, a gente entra com esse aqui, vamos fazer aqui esse negócio? Beleza. Acabou. E aí eu estou participando de algo que para mim é uma coisa completamente diferente, que eu estou aprendendo. Mais uma vez, é o que você falou, né? É o aprender, eu concordo perfeitamente com você. Assim, a grande competência é eu vou constantemente aprender. Pode ser no curso superior, pode ser num vídeo no YouTube, pode ser conversando com uma pessoa, lendo um livro, né? Sim. Você contou a sua história. Como você se desenvolveu como líder? Lendo livro. Então, e muito provavelmente você vai acabar conhecendo IA. Porque você vai estar ali junto e falar, então é assim. Nossa, é mais simples que eu imaginava. Porque hoje eu acho que está sendo essa grande questão, né? Você é professor também, a gente lida com esse jovem que está entrando, e eu acho que um grande problema das faculdades é que elas querem ainda aquele modelo antigo, que o conhecimento está com o professor e ele passa na lousa e no slide, não existe isso mais, né? Não. O conhecimento está no aluno, está na vida, está nas outras ferramentas, e a gente ainda quer esse modelo, e por isso que ele tem atraído, né, às vezes, menos pessoas. E do outro lado tem esse aprendizado rápido, né, que é o necessário para esse momento. Bom, Diego, eu vou pedir para você falar aí o que você quer para a gente encerrar. O Ikigai a gente vai colocar na edição. E também eu quero aquela indicação do livro para colocar, mas está aberto se quiser falar. Eu queria agradecer a oportunidade, né, Caxita? É sempre bom a gente falar de tecnologia, né, e deixar as portas abertas aí também para próximos papos. É muito bom. A gente precisa criar esses tipos de papos, né, como a gente acabou de conversar, de comunicação. Também deixo meu contato, pessoal, quem quiser adicionar no LinkedIn, lá também. Tem WhatsApp, né? Fica à vontade, né? Pode entrar em contato comigo para ajudar também. Acredito, assim, meu propósito é esse, ajudar as pessoas mesmo. Eu encontrei assim o que me deixa feliz. Então, e quando a gente encontra o nosso Ikigai aqui, né? A gente quer transmitir essa ideia, né? Esse conceito para os outros. Então, se alguém quiser, pode deixar os meus contatos aí também. E muito obrigado pela oportunidade aí de estar junto nessa manhã de sábado, batendo um papo gostoso desse. Bom, primeiro é falar isso, né? Só tenho que te agradecer de estar aqui num sábado, né? É aquela história que você falou do tempo, né? É prioridades. A gente tem dedicado esse tempo a conhecer pessoas diferentes, pessoas com histórias diferentes. Cada pessoa tem uma história. Você vê, né, uma coisa.
quando a gente começou a conversar, né, eu entrei em contato com você, teoricamente seria uma conversa sobre tecnologia. Né? Seria uma conversa, porque eu falei assim, pô, preciso trazer alguém para falar de tecnologia, de TI, de coisa, e trazer uma pessoa que está no mercado. E no nosso bate-papo, a gente falou, não, a conversa não é sobre tecnologia, né? A conversa é sobre gente. E isso faz muito sentido para desmistificar essa história. E o Somos Mais Que Um é isso, né? É um espaço para a gente bater papo, contar história, contar causo. Eu contou vários causos aqui que são maravilhosos. E eu acho que ficam algumas coisas, né? Independente de ser em tecnologia, em ser qualquer área. Olhar para as pessoas, saber se comunicar, essas são as competências, saber aprender, né? Aprender a aprender, essas são as competências do futuro. Né? Ninguém aqui tem uma bola de cristal para saber como vai ser o futuro, mas algumas coisas são fundamentais, e uma delas é gente. Gente sempre vai existir, a gente precisa conhecer de gente, e o Somos Mais Que Um é sobre gente. Então, se você gostou, né, siga aqui o nosso canal, assista os outros vídeos, e até o nosso próximo encontro.